Cara, o que que tá acontecendo com o mundo do futebol, mano? É confusão atrás de confusão. Eu já falei desse assunto duas vezes já. Inclusive, um dos shorts que eu postei sobre esse assunto foi banido, tá ligado? O YouTube Shorts apagou um dos shorts meu que eu falava sobre o assunto, que foi a treta do Vinícius Júnior, mano. No caso do Vinícius Júnior. E o assunto de hoje é justamente a coletiva de imprensa que os técnicos estão dando, que eles estão. Pô, os caras tá muito, muito doido, mano. Ó, primeiro teve aquela coletiva de imprensa do Mourinho. Que coletiva horrível. O Mourinho falando que não podia provocar, sendo o técnico que mais provocou na história, tá ligado? Ele sendo cometendo aquela clássica hipocrisia, entendeu? Cometendo aquela clássica hipocrisia. Mas eu separei aqui pra vocês duas coletivas de imprensa. Primeiro do Luiz Henrique, outra pessoa outro técnico que eu tinha admiração. Depois de hoje, a minha admiração por ele acabou. O Real Miguel postou aqui, ó. A Clara Albuquerque, da TNT Esportes Brasil, perguntou ao Luiz Henrique sobre o que aconteceu no jogo entre Benfica e Real Madrid. E a resposta dele, vou mostrar aqui pra vocês antes de votar. Se liga, vamos lá. Et si vous me permettez une question un peu en dehors de le match de demain. La semaine a été marquée pour l'épisode que s'est passé dans la match de Benfica et Real Madrid. Est-ce que vous avez vu ça avec Vinicius Junior? Est-ce que ça a été un sujet tá dans gostando da votre pergunta, groupe mano. dans quel moment? Est-ce que vous avez un regard sur ça? Merci. Olha a cara dele. Cara de quem tá arrasando. Ce que je peux dire sur ce sujet, c'est rien d'important. Et si vous me permettez une question... Sinceramente, tinha um caso sobre racismo, tá ligado? Um dos maiores casos de racismo da história só fica atrás do caso do Daniel Alves. E o outro caso do Vinícius Júnior, que foi o caso contra o Valência. E não é nada importante. É isso que você tem que dizer, Luiz Henrique, hein? Mano, esse cara é inacreditável, mano. O espírito é europeu de ser, cara. Esses caras, eles vivem numa bolha fodida. Não existe o cara ter esse tipo de pensamento, não, rapaziada. Inclusive, eu separei aqui com um bagulho que eu não tava acreditando, mano. Ó, vocês não vão acreditar. Felipe Luiz fala sobre o episódio de racismo contra o Vinícius Júnior. Caso isolado. Quando eu vi essa matéria eu falei, não é fudendo, não é possível. Ó, o treinador do Flamengo foi questionado sobre o recente episódio envolvendo o atacante do Real Madrid e o Gian Pastanini do Benfica em jogo da Liga dos Campeões. Aí eu vi ele falando, tá ligado, que ele achava que aquele caso com a Argentina era um caso isolado, que os argentinos por si só são pessoas cordiais, que trataram ele bem. E ele vê o que aconteceu com o Vinícius Júnior, um caso isolado. Um caso isolado, né? Agora, mano, será que ele quer que eu liste todos os casos de racismo cometidos por jogadores argentinos e torcedores argentinos? Só no passado teve uns 5. Pelo que eu vi, ele não passou pano. Ele falou que ele achava inaceitável os casos de racismo e tudo. Só que, pô, mano, tu mandou muito, muito mal, Felipe Luiz. Pelo amor de Deus, cara. Como é que fala um negócio desse, pô? E olha que, tipo assim, outro técnico que eu sou fã, pô. Outro técnico que eu sou fã falando uma besteira dessas, tá ligado? Pô, não aprende, pô. Não aprende. Parece que a ruindade que o Flamengo tá jogando tá afetando o cérebro do cara pro cara falar um bagulho desse, pô. Não que eu considero o Felipe Luiz racista. Claro que não, mano. Óbvio que não. Eu acho que isso aí é mais ele se expressando mal do que qualquer outra coisa, entendeu? Inclusive o Abelô, o técnico do Real Madrid, falou aqui, ó. Se o Vinícius Júnior estivesse nos pedindo para parar de jogar, todos nós teríamos ido para o vestiário, um após o outro. Não há título que me deixe mais orgulhoso do que ver um time reunido e defendendo um companheiro, como vi na terça-feira. Por mais que o time, no caso assim, quando o Vinícius Júnior sentou no banco lá, os caras foram falar com ele, falou assim, Vini, tamo na vantagem, Vini, vamos jogar, Vini, porque tamo na vantagem e tal. Convencendo o Vinícius Júnior a jogar por causa que eles estavam em vantagem, né, talvez. Seria melhor ser desse jeito, entendeu? Mas, nesse caso, mano, igual eu falei antes, cara, se eu fosse o Vinícius Júnior, não tinha parado o jogo não, mano. Eu tinha arrancado a cabeça do cara
Na porrada. Tô brincando não, mano. Tô brincando não. É inacreditável um bagulho desse, cara. Inclusive vazou aqui, não sei se é verdade, que a FIFA até notificou ao Benfica das sanções que seriam mandadas pro Benfica depois desse tipo de ação, tá ligado? Que são, ó, dedução de pontos, no caso o Benfica iria perder pontos na Liga Portuguesa, suspensão de 5 a 10 jogos para o Pessaninho, uma multa de 5 a 10 milhões, mais penalidades adicionais, expulsão e rebaixamento, perca de partidas, incluindo desclassificação automática da próxima rodada, caso o jogador esteja classificado, penalidades severas em caso de reincidência. Primeiro assim, na minha opinião, rapaziada, agora vocês querem a minha opinião, o Pessaninho não vai ter sanção nenhuma, ele não vai pagar por nada não. Talvez ele pague por ter botado a coisa na boca, mas ele não vai tomar suspensão de jogo nenhum não, mano. Porque ele foi covarde, botar o negócio na boca dele salvou ele, mano. De fato salvou ele, tá ligado? Ele não vai tomar sanção nenhuma não, cara. Ele vai ser salvo. Quem vai se lascar mesmo é o Benfica. Porque os torcedores foram racistas, tá ligado? O Benfica não se posicionou contra o racismo em suas redes sociais. Não se posicionou contra o racismo, tá ligado? E a única coisa que o Benfica soube fazer foi ignorar e falar assim, eles estão mentindo, são mentirosos. Só, tá ligado? Foda-se. A atitude do Benfica foi de clube pequeno, isso é de fato, foi de clube pequeno, entendeu? Mas eu acho que o jogador por si só não vai tomar culpa nenhuma não, mas o Benfica vai rodar. Agora eu não sei se vai ser esse tanto de coisa que o Benfica vai tomar não, mas que o Benfica vai tomar alguma coisa, ele vai, tá ligado? E aí, rapaziada, comenta a sua opinião sobre essa história toda. Muito obrigado por assistir e valeu.